Começar então nossa terceira aula, porque o tempo passa rápido e então começar um pouquinho refrescando a memória de ontem. Já vou para o quadro negro. Isso aqui eu tinha no meu computador, então já usar para refrescar a memória. A gente viu então ontem a equação da onda. Isso aqui é uma equação da onda unidirecional, né, com uma velocidade constante c. E se eu botar um perfil de onda, essa gaussiana assim, né, ela vai andar, uma onda viajante vai andar para a direita e a gente já entendeu como é que isso funciona. Eu posso botar outros perfis também, vai acontecer a mesma coisa. Então, para ondas aquáticas, muitas vezes eu uso esse perfil daqui, que é a derivada da gaussiana, né? Parece uma ondazinha localizada com um cavado, é a crista. E em algumas situações a gente pode, inclusive, botar uma onda com um perfil desse que exige um certo cuidado, que eu já vou mencionar, mas uma onda, por exemplo, assim, que tem essa descontinuidade, muitas vezes a gente pode chamar de uma frente. Então, por exemplo, em meteorologia, muitas vezes a gente vê nos mapas e as pessoas vão ver uma frente uma frente fria, uma frente de alta pressão. Basicamente como se fosse uma onda, né? Frente fria é uma onda de calor, a outra é uma onda de pressão e que varia muito rapidamente. Então é quase como se fosse uma descontinuidade, quase como se fosse um degrau. E para resolver, para entender com mais cuidado esse tipo de solução, ela vai também viajar, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque aqui tem uma descontinuidade e não faz sentido, a princípio, derivar, né, fazer a derivada de x dessa função, que parece uma função de Heaviside. A derivada daria uma delta de Dirac, que é uma função generalizada. Mas é uma coisa que nesse curso eu não vou, né, por falta de tempo e outras razões, não vou trabalhar em cima disso, mas é um alerta para cursos de ADPI que você avança mais e olha para funções generalizadas e fazer sentido de derivada num sentido mais geral. Estou usando a palavra sentido duas vezes, mas enfim. E aí, para isso aqui, para uma frente, que é uma descontinuidade, né? Aqui, então, o contraste, que eu desenhei ontem, eu cheguei a desenhar mais ou menos um quadro negro, o contraste entre uma onda, né, a equação da onda unidirecional linear e não linear. Então, a não linear é a Burgers, e aí eu colocando esse Uzinho em vermelho, já chama a atenção que esse U está fazendo o papel da velocidade, e aí eu vou voltar a esse problema porque eu fiz muito rápido no final da aula passada, e a gente vê que aqui a velocidade com que o perfil está viajando é c e é uniforme. Então é como se fosse todos os pontos do perfil, se fosse essa gaussiana, estão andando com a mesma velocidade. Né? E a gente viu isso pelo método das características, quando eu desenhei aquelas linhas azuis e chamei informalmente de trilhos. Os trilhos, é informal, claro, são curvas no plano espaço-tempo, que dizem como a informação viaja, e é um bando de curvas, no caso, retas, paralelas, então a informação é basicamente que a onda está viajando para a direita, está sendo transladada com uma velocidade constante. Nesse caso aqui eu não desenhei, vou desenhar agora. Então, no caso de Burgers, a velocidade depende da altura da onda. Exatamente isso que está dizendo, a velocidade depende da altura da onda. Então, o pico da onda vai andar mais rápido do que aqui embaixo. Tá? Mas a gente vê pelas equações características que eu vou escrever já, que se a gente pensar, né, numa pessoa sentada nesse ponto aqui, uma pessoa sentada nesse ponto aqui, ela está andando com velocidade constante, a característica é uma reta, o meu trilho, por onde essa informação viaja e é constante, é uma reta, só que as retas não são mais paralelas. Então eu vou fazer esse desenho agora, mostrando que as características acabam se encontrando e se encontram justamente, que é o problema da descontinuidade da derivada. Deixa eu ver o que tem aqui. É isso, né? Tem que ir mostrando isso aqui no computador. Se eu começar com esse perfil aqui num programinha para ondas, isso aqui translada para a direita, mas esse aqui faz isso. Ele vai empenando, 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 até que ele quebra, e essa oscilaçãozinha daqui é numérica, não é da matemática. Então eu parei o computador, é uma oscilaçãozinha porque está aparecendo a descontinuidade. Tá? Então, vamos fazer essa continha no quadro, né, com detalhe, e aí vou discutir depois outros modelos de onda que eu chamo de modelos protótipos, para depois a gente ver de onde vêm essas outras equações. Então, de novo, o pessoal de trás reclama se minha letra começar a ficar pequena, começando a abreviar, né? Mais intimidade com as EDPs, a gente já chama de Burgers. Então, essa é a equação. Deixa eu refrescar a memória
e fazer uma anotação agora bem extensa, que aí fica tudo claro, e aquela história que eu falei brincando do professor japonês na aula passada, quando eu escrevo bem extenso, chega alguém aqui atrasado e fala assim, pela anotação, eu entendo o que o André está pensando. Então, deixa eu escrever tudo e depois eu vou ler com vocês isso aqui. Não, talvez eu deveria escrever assim, né? Aqui assim. Regra da cadeia. Então, lendo isso aqui em português, né? Eu estou perguntando, olha, eu quero calcular a derivada total no tempo da elevação da onda U, mas quando eu escrevo isso assim, eu estou dizendo, eu quero seguir, eu estou acompanhando um ponto que está se movendo e que no instante inicial, isso aqui é ponto e vírgula, então é notação um pouco de EDO, dizendo qual era a condição inicial. Então a leitura é, vou andar junto com a onda, né? Então isso aqui seria seguindo este ponto que se move. Então olha só quanto tempo eu já gastei aqui escrevendo em português, quanto que aqui, né, na anotação, uma vez eu falo, tá clara? Diga. Aumentar? Tá bom. Nada. Seguindo este ponto que se move, né? De acordo com a EDO que eu vou escrever já, que eu vou perceber daqui, e que se move e que no tempo zero estava em x0. Essa que a anotação está dizendo. Então, esse aqui é um parâmetro. E como a elevação da onda também depende do tempo, derivada total diz isso aqui, porque tem tempo aqui e aqui, regra da cadeia, até agora é só isso. Aí eu olho para IDP e falo, olha só, que nem ontem, se dx dt for igual a u, isso aqui é igual a zero. Então daqui saem as equações características, vou escrever com notação, né, por extenso para ficar mais claro. Tá? E essa anotação está dizendo que eu tenho uma família de EDOs. Olha aqui, isso aqui é um parâmetro, é uma família de EDOs, que é um parâmetro. E o meu desenho 3D, vou desenhar o que eu falo brincando dos trilhos, né, para onde informação viaja. X, aqui tempo. Eu usei na aula passada aqui como se eu pegasse num certo tempo, né? Isso aqui é um certo tempo. Fosse tirar uma foto da evolução. Vou usar a minha anotação para me guiar. Isso aqui é o ponto x0. Então, em cada ponto x0 tem essa equação diferencial e aí vou lê-la em português. O que está acontecendo? Está me dizendo que a trajetória da partícula, né, ou do ponto que eu estou surfando a onda, digamos assim, ele segue essa EDO, que é igual a U. Quer dizer, depende da solução. Complicou um pouco. Aí eu paro um pouco e leio aqui embaixo. Falo, olha, mas a solução que começou naquele ponto x0 e está evoluindo no tempo dessa maneira, não varia. Né? Aqui, igual a zero, não varia. Então, qual é o valor de U? Qual é o valor de U no instante x0? Né? Porque a partir dali ela não varia. Então, por exemplo, deixa eu usar minhas cores aqui. Por exemplo, vamos fingir que é aquela gaussiana, então vamos pegar aqui o pico da gaussiana. É esse ponto mais alto. E aí, isso aqui está me dizendo, não varia se eu tiver ao longo desta trajetória. E a inclinação da trajetória, que é constante, porque esse cara não varia, é U. Logo, a altura inicial. Então, se eu pegar aqui e fizer, vamos ver se eu faço essa linha aqui paralela a essa, dx dt é igual a U, que é esse valor aqui vermelho. Então, aqui a minha característica é reta e veio para cá. Tá? Então, esse ângulo dx dt é isso aqui.
Aí vou pegar um outro ponto. Vou pegar um ponto aqui na frente, né? Que seria um outro x0. Vou botar então x0 linha. Fazer uma paralela aqui. E aí eu falo a mesma coisa, só que agora a altura é diferente. É isso aqui. Né, do que seria a minha gaussiana. E então a inclinação da característica é diferente, porque é o U no instante inicial. E como é mais baixinho, a inclinação é menor. Agora, lembra de sempre, bota a cabeça assim, é para lembrar para vocês que a inclinação é dx dt, então a inclinação é dx dt, é para cá, né? É essa inclinação aqui, é menor. Então é assim. Opa. Não é mais paralelo. Tá? E é isso que eu falo brincando do trilho. Então olha o que acontece. Essa EDO aqui me diz que esse valor não varia ao longo dessa trajetória. Então essa altura aqui deslizou por aqui, eu tenho que colocar aqui. Né? Como eu falei, é uma maneira geométrica de resolver esse problema de ondas que, por caso linear, é igualzinho, dá o mesmo resultado, claro que separação de variáveis. Agora, a mesma coisa para o outro ponto. Esse valor daqui, ao longo da linha azul, não varia. Então, vem para cá. E aí, olha só o que aconteceu. Nesse pedacinho aqui do meu perfil, a frente dessa onda está empenando. Então, é um mecanismo da onda quebrar. E, eventualmente, essas duas retas vão se encontrar. Eu vou ter dois valores no mesmo ponto. Aí eu tenho que parar, porque a minha solução, no sentido clássico, de derivadas, como a gente entende, vai deixar de fazer sentido, porque a derivada vai explodir. Eu tenho uma parede. Tenho dois valores no mesmo ponto. E aí, pode-se fazer sentido dessa solução a partir desse tempo, mas não no sentido clássico. Então, tem que se usar uma formulação mais sofisticada, que é uma coisa que se aprende, acredito eu, na maioria dos lugares, num curso, talvez no primeiro, enfim, curso de pós-graduação, e ver derivada no sentido mais geral. Mas para o que a gente está vendo aqui, que eu quero transmitir para vocês, é isso. A não linearidade teve um efeito gritante na solução, e não é difícil. Então, deixa eu escrever a solução, que eu não escrevi ainda, né? Então, a solução vai ser assim. Eu vou ter que, da primeira EDO, eu tenho que x de t vai ser igual a u de t mais x0. Esse u é constante, só integrar isso aqui, né? Isso aqui está constante ao longo dessa curva, u de t mais a condição inicial. E o u, que seria resolver isso aqui, u de x, colocando minha... é igual ao meu f de x0, que era a minha condição inicial aqui, f de x0. Mas daqui eu tenho que x0 passa para lá, é x menos ut, e aí se eu substituo aqui, vou escrever assim de forma mais condensada, tá? Eu tenho isso daqui, ó. Essa é a minha solução, com uma cara muito parecida, mas com uma certa sutileza, com uma cara muito parecida com a da solução linear. O que tem de novidade aqui? Né? Vocês podem falar de várias maneiras. Vou soltar a primeira palavra-chave que caberia aqui. Tem uma coisa implícita aqui? Tem, né? É uma solução dada de forma implícita. Porque o F eu conheço, é um dado do problema. O U é a minha solução, não sei. Mas estou dizendo que U é igual a uma função de x menos u t. Então está dado de forma implícita, mas é uma solução. E é a solução que retrata esse desenho daqui. A velocidade, a forma como esse perfil está sendo transladado, depende da própria solução. Então, mais uma maneira de a gente ver a não linearidade. E não é de todo difícil, não vou fazer, mas não é de todo difícil que, olhando para a derivada e vendo quando é que ela explode, a gente pode calcular o que a gente chama de tempo crítico, que é o tempo em que a derivada explode. E aí, para tudo. Para tudo no sentido clássico, porque a derivada, né, a solução não deixa de fazer sentido, tem que usar uma matemática mais sofisticada para fazer sentido dela. Então,
Isso é o nosso já primeiro exercício aqui de ontem para hoje, vendo a diferença entre onda linear e não linear e a quebra de onda. E essa quebra de onda é razoável. Eu ontem falei, para onda tipo de surfista na praia, não é. Tem que usar um modelo matemático mais sofisticado, integral de controle. Mas esse modelo, e com algumas pequenas variações, não é um modelo de todo ruim para, por exemplo, ondas de enchente, como aquela que a gente viu no Rio, e que gera meio que uma coisa assim, onde na realidade aqui tem espuma. Espuma, inclusive, é uma coisa muito difícil de modelar, né? Porque tem mudança de fase, enfim. Então, se você falar, para onda de enchente não interessa tanto a espuma, eu quero saber só quando é que esse salto hidráulico viaja, onde ele vai chegar numa cidade abaixo, se for num rio e tal, é um modelo razoável para isso. Tá? Não é um modelo razoável para isso, até porque aqui a função tem, né? Não é uma função, tem vários valores, e esse biquinho daqui não aparece, enfim, tem que ser um modelo mais sofisticado. Tá? Então, modelagem de ondas, jogando alguns modelos para vocês. Agora, deixa eu comparar uns modelos que, em princípio, tem uma pequena mudança, um epsilonzinho, literalmente falando, e que talvez hoje não dê tempo, mas certamente amanhã eu vou mostrar o que eu chamo das equações mãe, que são as equações, né, onde você está me perguntando, é realista esse modelo? Um modelo que é mais realista e que todas as equações que eu estou mostrando hoje, eu consigo tirá-la, assintoticamente falando, não consigo ser preciso hoje, espero ser preciso amanhã, assintoticamente, tirar essas equações dessa equação mãe, dependendo do regime. O que significa dependendo do regime? Dependendo de como eu calibro meus parâmetros e faço a análise assintótica do operador diferencial. Tá? Então, vamos fazer isso amanhã. Então, modelos, olha só, temos dois modelos que a gente pode olhar rapidamente, que é esse aqui, ó. Epsilon pequeno. Tá? Então, a pergunta, no caso não linear, essa pergunta é mais sutil. E a resposta dela, com todo o rigor, né, se eu botar, em vez de C, botar um U aqui, o versão não linear, a resposta dela, principalmente para essa equação daqui de baixo, com todo rigor, no limite, que é a pergunta no limite que epsilon vai para zero, é uma pergunta que não foi respondida com todo rigor não muito tempo atrás, ou seja, nos anos 70, 80, né? Porque por sutilezas do modelo. Então a pergunta é a seguinte: qual é a diferença, que eu posso perguntar para vocês agora, qual é a diferença entre esse modelo daqui, né? O caso. Então, na verdade, a gente quer fazer o seguinte: perguntar qual é a diferença entre epsilon igual a zero versus epsilon pequeno. Essa é a pergunta. Né? Em português, lendo isso aqui, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Qual é a diferença entre epsilon igual a zero, que é isso aqui, que a gente já estudou, a onda viaja, e epsilon pequeno aqui ou aqui? Tá? Essa aqui é uma equação que a gente chama de advecção difusão. E essa aqui é uma equação dispersiva. Né? Em breve eu vou começar a fazer sentido para vocês, que eu disse a palavra dispersiva, que tem dois sentidos, infelizmente. Então essa aqui é uma equação que, olha só, se eu não tivesse o transporte, C é um termo de transporte, como a gente já viu, a onda viaja, ele transporta a onda. Né? Se eu não tivesse esse C daqui, que equação seria essa? Equação do calor. Tá? Se eu não tivesse C aqui, já seria uma equação um pouco mais complicada, que em geral a gente acho que não vê nos cursos de graduação com a equação dispersiva. A gente vai olhar para isso. Então, vamos ver como é que a gente pode entender a diferença de eu ter adicionado esse termo pequenininho, né? O epsilon pode ser pequenininho, qual é o impacto disso na onda. Então, uma maneira de fazer isso vamos fazer uma análisezinha de Fourier bem barata. O que eu quero dizer bem barata? Sem se preocupar com as integrais, ou somas, e por aí vai. Quer dizer, na verdade, seria integral transformar de Fourier, porque a gente não tem fronteira. Não vamos preocupar com isso. Então, vamos dar um passo atrás. Antes de olhar para essas duas, vamos olhar para essa, para um epsilon igual a zero. E que é um pouco quem fez separação de variáveis acha isso natural, porque separação de variáveis já meio que nos dá isso.
E mesmo sem ter feito separação de variáveis, eu consigo meio que, espero, vender essa ideia aqui para vocês da seguinte maneira. Ó, vou dizer que eu vou estudar uma onda desse tipo aqui, para essa equação, que é um modo. Isso aqui eu posso dizer que eu posso chamar isso aqui de um modo de Fourier, ou seja, uma onda bem simples, uma onda com perfil senoidal, né? Só que a exponencial é mais fácil, podia fazer com seno, com cosseno, mas com a exponencial é mais fácil. Então, é um modo assim, um modo simples, genérico de Fourier. K a gente chama de número de onda, que é uma frequência espacial. E K nada mais é que 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Então, me diz, né, quantos comprimentos de onda tem de 0 a 2π. Então, olha só o que acontece. Isso aqui é a amplitude desse cara. E eu estou perguntando como é que essa amplitude varia no tempo. Né? A pergunta é essa. Então, se eu escrevo isso aqui, a gente muitas vezes em matemática aplicada usa um nome que vem do alemão, que é Ansatz, e que, na verdade, em matemática, é um chute educado. Que é assim, um chute, assim, deixa eu ver se isso funciona, mas educado, porque você já tem educado mesmo, no sentido que você já estudou o assunto, já tem uma ideia da solução. E aí, se funciona, ótimo, pode pensar dessa maneira. Então, em análise assintótica, a gente faz isso o tempo todo. Você meio que prepara uma massageada no que você acha que vai ser a solução, coloca e torce, e claro que na maioria das vezes funciona, para isso simplificar, te dar um outro problema que é mais simples. Olha o que vai acontecer agora. Se eu fizer isso aqui, o que vai aparecer? A minha EDP vai virar uma EDO na amplitude. Fácil, né? Porque, olha só, deriva aqui, eu vou pular um passo, vamos ver se vocês me acompanham, senão eu volto. É um passo simples. Então, eu derivo aqui, mais C menos IK A igual a zero, ou seja, eu tenho essa EDO daqui na amplitude, que é EKCA. O que eu fiz? Eu substituí, já cancelei mentalmente o L, é por isso que a exponencial é fácil. A exponencial, você deriva a exponencial, derivada da exponencial, né? Continua lá a exponencial e cai um termo. Então, já na minha cabeça, já sei, se fosse cosseno ou seno, não é que seria mais difícil, mas aí dá um pouco mais de trabalho, porque o seno vira cosseno, o cosseno vira seno, e aí a limpeza é um pouco mais difícil, dá mais trabalho. Enquanto que a exponencial ela já sai. Então, menos trabalho, e é a combinação linear dos dois. Então, qual o problema? E essa EDO é mole de resolver. Né? Vai me dar uma exponencial. Como é que isso aqui é dy dt igual a AY. Você resolve sem nem integrar, você resolve por inspeção. Você sabe que é uma exponencial, né, de AT. Certo? E aí, então, isso aqui me diz que a amplitude também oscila no tempo. Então, é igual a E elevado a IKCT. Logo, U de XY vai ser E elevado a IKCT, E elevado a menos I KX, que é elevado a menos I. Posso botar o K para fora? CT. Então, esse modo de Fourier está viajando, como a gente viu antes, e a gente vê também que uma onda, na verdade, uma onda isso aqui é como se fosse a equação de um oscilador, é um oscilador no tempo e no espaço, e de forma bem sincronizada, de tal maneira que a gente vê simplesmente esse cara andando para a direita. Tá? Então, se eu repetir, eu agora vou repetir essa conta para essas duas equações aqui, que eu quero ver a diferença do que esse epsilon faz com esse meu perfil de onda. O epsilon pequenininho, o que ele faz? Então, o que eu já vou fazer, aprendendo isso aqui, eu já vou embutir direto o E elevado a IKX menos... Então, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou fazer o seguinte, olha só, deixa eu apagar aqui para ver se aproveito e pego carona no que eu escrevi. Vou botar aqui E elevado a IKX menos ômega T, onde aqui ômega sobre K era igual a C, e ômega é a frequência temporal e K é a frequência espacial, e a gente vai ver uma coisa que chama relação de dispersão, que a gente consegue transformar EDPs, que é o que eu vou fazer aqui, rapidíssimo,
uma EDP numa relação algébrica entre as duas frequências, a espacial e a temporal, já que eu estou falando que a onda é um oscilador no espaço e no tempo. E como é que essa oscilação conversa uma com a outra, como é que, né, sincroniza ou não, o que acontece? Então, em português, é um pouquinho isso que eu estou querendo fazer. Então, vamos pegar a advecção, depois A1 e depois A2, e substituir esse modo de Fourier que viaja. Isso aqui é um modo de Fourier viajante. E vamos colocar ele na nossa equação de advecção de fusão. Então, em A1, eu tenho U de t mais c U de x igual a epsilon U xx. Então, deixa eu só indicar aqui que eu vou substituir esse cara daqui e vou já deixar aqui indicado que a frequência temporal vai ter uma relação, vai depender da frequência espacial, dependendo da EDP. Vamos ver qual é essa relação. Aqui a relação foi muito simples, trivial. É uma constante vezes o K. Tá? E aí eu vou conseguir já, daqui a pouquinho, quando eu fizer a segunda EDP, explicar para vocês o que é EDP dispersiva. E um pouco mostrar o efeito disso. Então, se eu substituo isso aqui, né, vai sair a seguinte relação de dispersão. Tá? Estou pulando umas continhas, mas é simples. Então, essa é o que a gente chama relação de dispersão e que chama a atenção de vocês. A palavra, infelizmente, é usada em dois contextos que não são bem os mesmos, não tem nada a ver com, por exemplo, dispersão de poluentes. A palavra dispersão tem outro sentido. Então, essa relação de dispersão. Então, bem, olha só, eu rapidinho, dando esse meu chute educado para uma onda muito simplificada, botando na equação, surgiu essa relação aqui algébrica entre as duas frequências. O que isso me diz? Bem, deixa eu substituir aqui de volta para eu entender o que está acontecendo, qual é o efeito do epsilon. Né? Qual é o efeito desse epsilon aqui? Vamos substituir e vamos ver o que acontece. Se eu substituir, vou ficar com E elevado a menos I kx. Deixa eu substituir tudo para eu não fazer erro de conta. Menos. Bem, já está aqui. E o outro vai ser mais, né? Mais I. Não, esse aqui. Aqui T, aqui T. Tá? Se tiver feito erro de conta aqui, me ajuda. Tá? E ainda posso separar isso aqui para ficar mais clara a minha conclusão. Deixa essa parte daqui já puxar o K para fora. Tem K aqui, que vai ser Kx menos CT. E essa outra parte aqui, deixa eu separar, que é, eu acho que eu errei um sinal aqui. Menos aqui, né? Ele vai dar menos epsilon K2T. Tá? E aí, pouco talvez, não, nem vou fazer, mas se vocês quiserem, frescura isso aqui, mas se quiser, bota isso aqui, só para conectar um pouco com isso, poder fazer a interpretação, né, em português. Né? A resposta matemática está aqui muito simples. O que isso quer dizer? Na hora que eu coloquei esse epsilon pequenininho ali, o que está acontecendo com a amplitude dessa minha onda que viaja? Decai. Né? Então, a onda ainda está viajando, mas não é uma onda viajante, porque ela muda de forma. Então, está aqui, ó, ela ainda viaja com velocidade, por isso que essa equação é de advecção de fusão. Ela ainda viaja com velocidade c, mas a amplitude decai no tempo de acordo com essa taxa, epsilon K2. E ainda me diz o seguinte, que quanto mais alta frequência for a onda, mais rápido decai a amplitude dela. Ou seja, uma onda assim, ou uma onda assim, qual que decai mais rápido no tempo devido a esse mecanismo da difusão? Esse daqui, que o K é mais alto, porque lembra que K é 2π sobre lambda. Logo, se o K é mais alto,
né? É porque o lambda é menor, porque a onda é mais curta, né? Então, esse aqui decai mais rápido. Então, o amortecimento... E esse é um modelinho, se a gente fizesse uma simplificação, botasse um pouquinho de viscosidade, né? Alguém me perguntou de viscosidade na aula passada, esse epsilon, por exemplo, poderia ser um parâmetrozinho que viria de um mecanismo que viria da viscosidade, que é um mecanismo de fricção, logo de dissipação de energia, e aqui a gente teria esse amortecimento, a amplitude da onda decairia exponencialmente. Ok, vamos fazer agora o exercício para essa equação daqui, que a gente simplesmente, na verdade, botou uma derivada a mais. Aí amanhã a gente vê de onde vem, por que vem essa derivada a mais, né? Aqui é arbitrário, como eu falei, tirando umas equações da cartola. E vamos ver qual é o efeito disso na relação de dispersão. Chamo a atenção para o seguinte, depois eu indico mais adiante, talvez na transparência, vamos ver hoje com o tempo. Isso aqui é uma equação que poderia ter uma conexão tendo um pouquinho de viscosidade, como eu falei. E essa equação daqui, se eu mudar o C para U, é a famosa KdV, que representa a onda solitária, que o Russell, como eu mostrei na aula passada, ou retrasada, correu de cavalo e viu que é uma onda viajante não linear. Tá? Eu vou indicar isso, não vou mostrar isso, mas né, para vocês saberem que... Então, tem situações onde você tem onda viajante ou não, as pessoas muitas vezes procuram isso, não sabem. No sistema não linear complicado, você tem uma onda viajante, quando que existe, quais são as propriedades de estabilidade, muita coisa, como eu falei, para em ondas se estudar, se provar e tal, muitas coisas dessas coisas, claro, foram provadas, a KdV já foi estudada, mas a matemática da KdV, né, a matemática com todo o seu rigor da KdV com o U aqui, teve um boom imenso nos anos 60, 70, quando ela já era meio que sabido que tinha uma onda por trás dela, em especial em 1834. Mas a matemática rigorosa mesmo veio nos anos 60. Né? O Peter Lax, um professor famoso da NYU, onde a gente estudou, e o Roberto, foi um dos precursores da matemática por trás e aspectos por trás dessa EDP. Então as coisas não vêm, né? Em ciência, 50 anos é pouco tempo, 100 anos nem é muito e por aí vai. Mas tem toda essa beleza de você ir tateando e preparando o terreno, que você sabe-se lá, quando um problema é muito complicado, as pessoas vai tudo se juntar, puf, e alguém provar um teorema, né? E muitas vezes até ver coisas que foram perdidas ao longo do caminho. Muitas vezes o teorema confirma, e muitas vezes o teorema além de confirmar, mas mostra, ó, nesse regime está confirmado, mas mostra, né, coisas que a nossa intuição não pegou e ficou pelo caminho. Vamos fazer então agora a equação dispersiva. Então, o A2. Então, a história vai ser parecidíssima, em termos de conta, é parecidíssima, também já vou botar o resultado. Né? Isso aqui é substituir esse cara e já cortei a exponencial fora. Se eu fizer a mesma coisa, substituir esse mesmo modo viajante. Agora, se eu substituí-lo aqui, então deixa eu botar em amarelo para diferenciar, vai aparecer essa relação de dispersão. Então, essa relação frequência espacial, frequência temporal. Tá? Aí eu substituo, né, dá isso aqui, e a solução vai ficar com a seguinte cara. Então, olha só o que aconteceu. Na hora que eu substituo isso aqui, eu boto isso aqui dentro, eu consigo escrever assim, eu juntei todos os termos nesse C maiúsculo de K, que a gente chama de velocidade de fase, e a gente vê que não tem um decaimento, como a gente tinha antes, então não tem atenuação devido à viscosidade, mas mudou agora a velocidade da onda de cada modo de Fourier depende da frequência.
Então, essa onda, esse módulo aqui, viaja com uma velocidade diferente desse daqui. Porque esse aqui, vamos dizer que tem uma frequência espacial K1, e essa aqui tem a frequência espacial K2 maior do que K1. A velocidade depende da frequência espacial. Então, ondas curtas vão andar com a velocidade diferente de ondas longas. E é isso que se chama de dispersão. Então, quando a gente tem que ômega de K dividido por K, que por definição se chama, isso aqui é um C maiúsculo, velocidade de fase, né? Isso aqui diferente de uma constante, que era o caso hiperbólico, então isso implica que a onda é dispersiva e que significa que há uma defasagem entre os modos de Fourier. Tá? A gente vai ver que isso vai sair naturalmente. Hoje eu estou meio tirando, como eu falei, da cartola, são modelos assim, básicos. Amanhã a gente vai ver da onde que naturalmente sai esse efeito de dispersão da equação, que eu chamo de equação mãe, e se eu levar um parâmetro para zero, a onda deixa de ser dispersiva, que é, por exemplo, o tsunami, no início da sua viagem, não é dispersivo, depois ele pode ser dispersivo, e vou desenhar um pouquinho aqui qual é o efeito dispersivo. Então, defasagem, olha só, estou usando a palavra fase em vários lugares, né? Velocidade de fase, defasagem entre os modos. Então, alguém, quer dizer, é natural para vocês, em termos de onda, saber o que é a fase de uma onda? A gente sabe que é a fase, por exemplo, de um jogador de futebol, né? Uns estão numa boa fase, outros estão numa fase ruim, né? A gente também sabe, né, que é um pouco gíria mais das antigas, mas assim, fulano está na crista da onda, né? Tá na moda. Bem, olha só, as palavras na verdade vêm, não sei se vem daqui, mas enfim. Mas a crista da onda está aqui, e a fase, a crista da onda é uma fase. O cavado da onda é outra fase. E por isso que a gente fala, então, velocidade de fase. É claro que se essa onda aqui é viajante, todas as fases dessa onda viajam com a mesma velocidade, né? Então, o que é a fase? Se a gente olhar simplesmente para E elevado a I, θ, né? O θ indica a fase. Então, se isso aqui é um seno ou cosseno, é só uma questão de mudança, de ajustar a fase, né? Cosseno começa de 1, seno começa de 0. Então, o θ, vamos falar em senos, né? Ou cosseno, já que vai olhar para a parte real disso aqui. Então, θ igual a 0 é essa fase daqui, a crista da onda do cosseno. 2π também, né? A fase π sobre 2 para o cosseno é 0, ou seja, é aqui. Tá? Então, quando há defasagem, significa que essas fases aqui, ó, que em princípio poderiam estar alinhadas, começam a defasar. A fase sai de fase, né? Como se fosse uma coisa que está sincronizada, deixa de ficar. Então, defasagem vem daí. Então, nesse caso aqui, ó, voltando então a escrever como eu tinha escrito antes, quando o caso é hiperbólico e isso aqui é constante, todos os modos de Fourier viajam com a mesma velocidade, então estão em fase. E aí, então, você começa com um perfil e a decomposição em Fourier, que é a maneira de olhar a onda numa outra, né, nessa base trigonométrica, você vê que está todo mundo viajando com a mesma velocidade. Nesse caso aqui, não. Então, nesse caso, vou mostrar acho que a figurinha, deixa eu ver se eu tenho, então isso é melhor, mas deixa eu primeiro rabiscar. Se eu começar com um pulso, tipo uma gaussiana, depois de um certo tempo, eu vejo um rabinho oscilatório aparecendo, e esse rabinho oscilatório é justamente as frequências mais altas viajando mais devagar e ficando para trás. Então, e isso, muitas vezes a gente vê no mar, né? Inclusive tem o que se chama de trem de ondas, que na verdade, em geral, é mais assim. Deixa eu fazer a envoltória, para poder desenhar direito. Então, o trem de ondas seria isso aqui seria simplesmente a envoltória. E muitas vezes na praia, e tem a ver com dispersão, entendeu? E muitas vezes na praia, o que a gente vê, quando você, né, quem já pegou jacaré, ficou na praia, você sempre sabe que
quando você vê, os surfistas sabem disso, você vai para a praia e vê um mar grande e os surfistas bons querendo pegar justamente as ondas grandes, quando começa a aparecer ondulação, sai todo mundo remando, tal. Muitas vezes os surfistas bons não saem remando, porque eles querem pegar a grandona. Né? E no trem de ondas, pode ver que em geral assim, vem a primeira ondinha, em geral vem aquela grandona que assusta todo mundo, depois vem mais outras, e aí no momento passa uma calmaria. Então esse é um trem de ondas e esse é um mecanismo de defasagem, quer dizer, devido à dispersão, que aí um pulso quebra num trem oscilatório. Então deixa eu ver aqui nos meus lembretes Caramba, o tempo voa. Né? Aqui o rabo oscilatório e se a gente resolver tentar resolver, escrever a transformada de Fourier de volta para essa relação de dispersão à dispersiva, a gente não consegue escrever ela de uma forma fechada. Quando a integral de Fourier é complicada você escreve, é muito fácil escrevê-la, mas de calcular de forma fechada, saber a cara da função, é muito complicado. Então, o que se faz porque, na verdade, dá uma função especial, da função de Airy. Então, você tem que fazer análise assintótica com a tua integral. Eu vou, se o tempo permitir, indicar um pouquinho para vocês o que significa. Na aula que vem, eu vou começar a indicar para vocês o que significa fazer análise assintótica com operadores diferenciais e fazer análise assintótica com solução de operadores diferenciais. Uma coisa é a gente fazer análise assintótica com a solução, outra coisa é a gente fazer análise assintótica com o modelo, ou seja, com as equações diferenciais. Tá? E aqui é a KdV. Então, a KdV, aqui seria a sua versão linear, ela forma esse rabicho, e olha que interessante, a KdV, que é essa aqui que a gente viu, que tem uma onda, a onda solitária na forma de um pulso, agora ela tem uma forma muito especial, que é essa secante hiperbólica. A velocidade dela também tem que ter uma fórmula, não é uma coisa que eu pré-determino, tem a ver com o perfil dela, tem que ser calculada. E essa expressão é muito bem ajustada, ou seja, a amplitude dela tem a ver com a velocidade, tarará, e aí ela é uma onda viajante. E o que é interessante é o seguinte, que se eu desligasse essa parte daqui da dispersão, a onda quebraria. Porque, olha só, é uma equação de Burgers, o que a gente estudou hoje. Certo? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Né? Se eu desligar isso aqui, se eu fizesse meu epsilon igual a zero, é que aqui o epsilon não aparece. Eu teria a equação de Burgers. Se eu desligar a parte não linear e linearizar essa equação, eu tenho o que eu acabei de fazer. Eu tenho esse rádio oscilatório. E o que as pessoas descobriram, isso já há bastante tempo atrás, é que esses dois mecanismos, essa queda de braço entre um termo da EDP que quer jogar a onda para frente, fazer ela quebrar, que é Burgers, o outro termo que puxa ela para trás, formando um rabicho, que é a dispersão, que nessa equação há uma briga que dá empate técnico, graças a Deus, que aí representa a solução que está se procurando, e que aí ninguém ganha, a onda nem quebra nem forma um rabicho, e que é a onda solitária, que está aqui o perfil dela da secante ao quadrado. Isso aqui é o que eu falei, que é ir para frente ou para trás, e tem essa onda viajante, e que é muito estudada, e que tem propriedades, enfim, várias propriedades, que tem essa equação é completamente integrável, você pode ir para um lado de sistemas dinâmicos, de dimensão infinita, enfim, muita coisa interessante, que é isso que surgiu de muita pesquisa nos anos 60, 70 e além. Tá? Deixa eu ver, com o meu tempo terminando, deixa eu ver aqui que eu tenho, porque eu acho que é um bom ponto para eu parar das contas para voltar amanhã. Eu podia falar da função de Airy, mas deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui também. Ó. Então, aqui está a equação de Korteweg-de Vries, muita teoria nos anos 70. As pessoas perceberam que essas ondas, você pode botar onda solitária grande e uma pequena nessa equação não linear, elas se chocam, meio que tem uma interaçãozinha, e depois sai como se nada tivesse acontecido. Então, isso deu lugar para as pessoas perceberem mais para os anos 70, 80, que tinha uma mudança de variáveis, uma transformada que meio que quase que fazia esse problema parecer um problema linear. Ou seja, você podia fazer superposição de ondas e, de novo, uma infinidade de coisas interessantes matemáticas surgiu. E com esse aspecto dessas ondas colidirem como se fossem partículas elásticas, ou seja, uma partícula quando colide com outra de forma elástica não fica nada amassado, né? A energia é restaurada após a colisão. Então, as pessoas perceberam isso nesses anos, que essas ondas pareciam partículas, e daí surgiu o nome, a partir de ondas aquáticas, ondas em fluidos, surgiu o nome, que vocês já devem ter escutado, de soliton.
Então tem a onda solitária e tem o sóliton. O nome soliton é justamente para dar um nome tipo partícula para uma onda. E aí as pessoas depois se deram conta que esse tipo de dinâmica existia em vários cenários, inclusive em ótica. Tem ondas, tem sólitons em ótica. Só que o sóliton em ótica é a envoltória dessa onda parecida com o trem de ondas da água, e é isso que se usa em ótica. Cada pulso sóliton desse que é bem magrinho, cada pulso desse representa numa representação binária de ondas viajando numa fibra ótica. Então, a EDP é essa daqui, é a equação de Schrödinger, que em princípio era da física quântica, mas ela aparece em vários lugares também. Aqui não tem nada a ver com física quântica, é ótica. É uma equação para a amplitude da onda, para a envoltória. Essa aqui é a forma da envoltória, da onda. E aí a gente toma o valor absoluto da envoltória. E aí, por exemplo, uma sequência de bits 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, é assim. Eu desenhei em vermelho porque eu sabia que não ia aparecer. Então, isso aqui é uma sequência de bits usando ótica, usando ondas solitárias em ótica. Cada onda, cada pulso representa o 1 e a ausência do pulso representa o 0. Então, na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de onde vêm essas equações. Então, mostrar um pouco a equação mãe, que seria teoria do potencial, e fazer a análise assintótica. De novo, com a falta de tempo, as coisas caem um pouquinho do céu, ou tiram um pouquinho da cartola, mas é a maneira de eu mostrar várias coisinhas desse tema, que é impossível fazer em detalhe em 5 horas, 5 dias, mas, de novo, que eu espero aguçar, abrir o apetite de vocês para as várias vertentes que isso tem, desde as aplicações e até, como eu falei, vários teoremas que foram aparecendo ao longo dos anos e que tem muita coisa para aparecer, e que desdobramento dessas EDPs em análise funcional, em geometria e por aí vai. Tá? Então, na aula que vem, fazer um pouquinho de análise assintótica de EDPs, talvez indicar um pouquinho de análise assintótica de soluções, pelo menos dar 2 exemplozinhos, que aí as contas, os detalhes ficam mais complicados, mas pelo menos fazer a vitrine disso para vocês. E na quinta aula, eu nem sei ainda direito o que eu vou falar, porque tudo depende do tempo. Não sei se eu falo demais, mas o tempo está andando mais rápido do que eu imaginava. Enfim, então se tiver perguntas, fiquem à vontade, por favor.